Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre relatos sobre falsos colegas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Desde que me lembro, David e eu somos inseparáveis. Nós dois crescemos em lares caóticos. Para ser sincero, nunca fomos os mais populares na escola. Mas, pelo menos, tínhamos alguém em quem podíamos confiar. E isso sempre foi o suficiente. Depois de terminar o ensino médio, decidi me matricular em uma faculdade comunitária. Com um pouco de sorte, consegui um emprego decente em uma empresa de marketing. David, por outro lado, se estabeleceu em um restaurante de fast food aos 22 anos. Enquanto eu já havia avançado na minha carreira, ele ainda estava na mesma posição. Isso acabou gerando alguma tensão em nossa amizade. Às vezes, eu notava uma pitada de ciúme em seu olhar, especialmente quando estávamos com amigos e eles faziam comparações estúpidas. Muitas vezes, eu emprestava dinheiro a ele, embora nunca esperasse que me devolvesse. Carregava o fardo de sempre ser o amigo que ajuda. Por outro lado, eu também sentia um pouco de inveja de David. Talvez eu fosse mais bem-sucedido economicamente e academicamente, mas ele era muito mais atraente e carismático do que eu. Não era incomum vê-lo saindo com muitas garotas, enquanto eu lutava no campo do amor. Apesar da minha falta de jeito com as mulheres, ele sempre me apoiou. Me incentivava a ter coragem e dava conselhos sobre namoro. Uma vez, ele até me apresentou a uma de suas amigas, uma garota muito bonita chamada Célia. Infelizmente, essa foi a origem do fim da nossa amizade, que terminou de uma forma desastrosa e verdadeiramente lamentável. Célia era incrível, um lindo diamante com quem eu jamais pensei que teria uma chance. Desde o primeiro encontro, senti que havia uma conexão especial entre nós. Era como se, finalmente, tudo tivesse se encaixado para mim no amor. Depois de apenas 2 encontros, eu já estava convencido de que ela era a única. Eu não precisava de mais nada. Sabia que ela era a pessoa que eu vinha esperando por toda a minha vida. Um dia, decidimos sair para jantar. Era uma ocasião especial e prometia ser uma noite memorável. No entanto, ainda não havia nada oficial entre nós, e eu não queria que ela pensasse que eu estava sendo intenso demais. Então, disfarcei como uma noite entre amigos, e por isso, também convidei David. O plano era que ele saísse mais cedo e nos deixasse sozinhos. Animado, escolhi um restaurante italiano elegante. Claro, me ofereci para pagar por tudo. Infelizmente, naquele dia meu chefe decidiu que eu precisava ficar mais tempo no trabalho, o que me atrasou para o encontro. Quando finalmente cheguei ao restaurante, vi Célia e David pela janela, rindo e aproveitando a noite como se nada estivesse errado. Eles pareciam muito confortáveis sozinhos. Naquele momento, um turbilhão de ciúmes me invadiu. A pior parte foi ver David dar uma rosa a Célia. Meu coração afundou quando ela aceitou e lhe deu um beijo na bochecha, sorrindo. Naquele instante, explodi por dentro. Senti-me traído e magoado. Sem pensar nas consequências, entrei no carro e fui embora. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de Célia dizendo que estava tudo bem e que eles estavam se divertindo muito. Suas palavras ecoaram em minha mente como um sino, e eu não pude evitar ficar ainda mais furioso. Achei aquilo um ato descarado de ambos. Pensei em ligar para David, mas estava com tanta raiva que sabia que só pioraria tudo, e acabaria de vez com qualquer chance com Célia. Cheguei em casa, tomei um banho e tentei distrair a mente lendo, tentando não me torturar com o que havia presenciado. Porém, no dia seguinte, minha raiva só aumentou. Era como um fogo que nada poderia apagar. Aquela maldita cena continuava me atormentando, e eu não conseguia conter o impulso de confrontá-lo. Decidi ir ao trabalho dele. Sabia que David estaria no restaurante de fast food, então fui direto até lá. Entrei pela porta dos fundos da cozinha e o encontrei sorrindo calmamente enquanto cozinhava hambúrgueres. O sorriso com que me cumprimentou me enfureceu ainda mais. Ele parecia tão feliz,
como se nada tivesse feito de errado. Você deu uma rosa para a Célia. Gritei. O que você pensa que está fazendo? Ela é minha. Você não pode levá-la embora? Está me ouvindo? Ele pareceu confuso, como se não soubesse do que eu estava falando. Seu cinismo só aumentou minha fúria. Ei, acho que você está exagerando. Vamos conversar lá fora, certo? Ele disse, tentando me acalmar. Mas calma era a última coisa que havia em mim naquele momento. De repente, algo explodiu dentro de mim, e antes que eu percebesse, bati nele com toda a minha força. Nunca tinha sido violento. Nunca tinha entrado em uma briga. Mas a raiva me consumiu completamente e nublou minha razão. Tudo o que eu queria era fazê-lo pagar por tentar roubar minha garota. David tentou me bater de volta, mas consegui desviar de seu punho. Escute, cara, ele gritou, mas minhas emoções já tinham me levado longe demais. Num momento de loucura, agarrei-o pelo pescoço e, sem pensar, o empurrei em direção à fritadeira cheia de óleo quente. Tudo aconteceu tão rápido que os detalhes ficaram borrados na minha mente. Tudo o que lembro é do seu rosto batendo no óleo borbulhante e ele começando a gritar de dor. Vi sua pele começar a fritar no óleo quente. De repente, tudo virou caos. Tentei segurá-lo, mas ele era mais forte do que eu imaginava. Seus gritos ecoavam nos meus ouvidos enquanto ele se debatia. Suas bochechas começaram a brilhar vermelhas sob o óleo escaldante. Quando finalmente o soltei, ele cambaleou para trás e caiu no chão. Naquele momento, os colegas de trabalho dele chegaram. Eu ainda estava ofegante, tomado pela raiva. Vi o olhar de horror profundo no rosto de todos. Virei-me para olhar David, que ainda rolava no chão, gritando de dor. Fiquei horrorizado. Metade de seu rosto estava em carne viva, coberto de bolhas, com a pele descascando. Foi nesse momento que a realidade do que eu havia feito me atingiu como um raio. Estava tão cego de raiva e ciúmes que ataquei meu melhor amigo de forma brutal. A adrenalina desapareceu imediatamente. Sentei no chão, tremendo, gemendo de terror e angústia. Eu não conseguia entender minha própria loucura. Logo depois, a polícia chegou e me prendeu. Como era de se esperar, a acusação foi séria. Agressão agravada e tentativa de homicídio. Meu advogado sugeriu que eu aceitasse um acordo com a promotoria. E, embora soubesse que era o mais sensato, no fundo eu sentia que merecia coisa pior. Quando a fúria se dissipou, a culpa começou a me corroer, além da multa e da sentença de 4 anos que recebi. Pelo resto da minha vida terei o lembrete constante de como deixei um momento de raiva destruir minha sanidade e me levar a atacar impiedosamente alguém que foi muito importante para mim. Depois disso, Célia me evitou completamente. David passou vários dias no hospital, se recuperando dos ferimentos. Em minha mente, o peso da culpa era imenso, e o arrependimento estará comigo para sempre. David e eu compartilhávamos uma amizade genuína e incondicional por muitos anos. E agora, por minha culpa, ela foi quebrada. No fundo do meu coração, sei que nós dois seremos marcados por esse evento horrível pelo resto de nossas vidas. Eu nunca pensei que começar um novo emprego poderia se tornar o meu pior pesadelo. Tudo começou há cerca de 8 anos, quando me mudei para a cidade vizinha para começar a trabalhar em uma empresa de marketing chamada Brightline. Era uma posição de assistente de contabilidade e o salário era muito bom. O melhor de tudo era que a equipe era formada por jovens, o que era ótimo porque todos nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. Isso criava uma ótima vibração. No começo, tudo parecia perfeito, até eu conhecer Daniel. Ele era o tipo de pessoa que não passava despercebida. Alto, magro, com cabelo escuro e sempre com um sorriso amigável. Era bastante extrovertido e parecia ser amigo de todo mundo. Trabalhava no departamento de design, bem ao lado do meu escritório. Desde o início, foi muito gentil comigo, até prestativo. Ajudou-me a entender como a dinâmica da empresa funcionava. Apresentou-me aos outros colegas e sempre tinha uma palavra de encorajamento quando eu me sentia sobrecarregada. Mas, com o tempo, sua gentileza começou a parecer estranha, por assim dizer. Tudo começou com pequenos detalhes. Notei que ele estava sempre por perto,
mesmo quando não era necessário. Se eu fosse para a cozinha tomar um café, ele aparecia do nada. Se eu saísse para almoçar, ele casualmente cruzava meu caminho e se oferecia para me acompanhar. No começo, atribuí isso à sua personalidade extrovertida, mas logo comecei a me sentir um pouco desconfortável. Um dia, enquanto eu trabalhava no meu computador, comecei a sentir que alguém estava me observando. Virei-me e lá estava Daniel, parado na porta do meu escritório, me encarando. Nossos olhos se encontraram e permanecemos em silêncio por alguns segundos. Eu não conseguia esconder meu desconforto e tenho certeza de que ele percebeu, mas ele não disse nada, apenas sorriu e saiu. Naquele dia, pela primeira vez, senti arrepios. Era como se eu pudesse ver algo mais em seu olhar, algo que eu não gostava. Além disso, seu comportamento já estava se tornando muito perturbador. Era como se ele estivesse em todo lugar, como se estivesse me observando o tempo todo. De repente, ele não era mais aquele colega agradável. Começou a ficar assustador. As coisas pioraram rapidamente depois daquele encontro. Daniel começou a me enviar mensagens fora do horário de trabalho, dizendo coisas que não tinham relação com o nosso relacionamento profissional. No início, eram coisas simples, como: "Como foi seu dia? Espero que você tenha tido um bom descanso." Mas, com o tempo, as mensagens se tornaram mais pessoais. "Adorei como você está hoje. Você é tão especial para mim. Gostei de como essa saia nova ficou em você." Eu me senti invadida. No começo, pensei que, evitando o assunto e não respondendo, ele entenderia que eu não queria esse tipo de interação. Mas ele continuou, e isso começou a me deixar muito desconfortável. Em um ponto, pedi gentilmente para ele parar de me enviar mensagens. Mas ele apenas riu e disse que era sua maneira de ser amigável comigo. Francamente, senti que ele estava cruzando a linha entre amizade e assédio. Eu não disse isso a ele exatamente, mas deixei claro que não me sentia confortável com sua maneira de ser comigo. Sutilmente, tentei fazê-lo entender que eu não queria uma amizade ou qualquer tipo de relação com ele além do local de trabalho. Claro que isso também não o impediu. Um dia, cheguei à minha mesa e encontrei um buquê de flores. Não havia nenhum cartão, mas eu sabia que era dele. Me senti sufocada. Isso estava saindo do controle, e ele não parecia entender. Naquele dia, senti que já tinha tido o suficiente. Falei com minha chefe, Lina, uma mulher de meia idade que era bastante séria, mas compreensiva. Contei a ela o que estava acontecendo, mas ela apenas disse que Daniel era um pouco intenso e que eu não deveria me preocupar. "Ele é inofensivo", ela disse. Mas eu não tinha tanta certeza disso. As semanas seguintes foram um inferno. Não consigo descrever de outra forma. Daniel começou a me seguir de maneira descarada. Percebi que ele estava sempre atrás de mim quando eu saía do trabalho, como se estivesse me esperando. E, nesse ponto, minha ansiedade já estava nas alturas. Naquela época, eu tinha apenas 21 anos, e essa era a primeira vez que eu morava sozinha. Ou seja, sem meus pais. Então, eu não tinha muita experiência de vida e realmente não sabia como lidar com uma situação como essa. Eu me sentia completamente sobrecarregada. Ao mesmo tempo, me perguntava se estava sendo dramática demais, se minhas paranoias e inseguranças estavam falando mais alto. Claro, agora eu sei que, se alguém faz você se sentir desconfortável com sua presença, você não precisa tolerar isso em nenhuma circunstância. Mas, na época, pensei que repreendê-lo seria rude, porque, afinal, ele não havia me agredido. Mas assédio também é um tipo de agressão. Uma noite, enquanto eu caminhava até meu carro, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e o vi ali, a alguns metros de distância, sorrindo. "Você não deveria andar sozinha à noite", ele disse. "Algo pode acontecer com uma garota tão bonita quanto você." Naquele momento, um alarme disparou dentro de mim. Eu sabia que havia algo sombrio por trás daquelas palavras. Eu estava em perigo. Sem pensar, corri para o meu carro e me tranquei. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse explodir. Liguei o motor imediatamente e pisei no acelerador, sem parar até chegar em casa. Aquela noite foi horrível. Eu estava tão nervosa que mal consegui dormir. No dia seguinte,
Decidi tomar uma atitude. Mudei minha rota para o trabalho, parei de almoçar fora com os colegas e comecei a evitar qualquer contato com Daniel. Mas, mesmo assim, não adiantou. Um dia, encontrei um bilhete na minha mesa. Sei que você está tentando me evitar, mas você não pode escapar de mim. Somos almas gêmeas. Senti o chão ceder sob meus pés. Naquele dia, falei com Lina novamente, desta vez com mais firmeza. Disse a ela que me sentia assediada e que precisava que fizessem algo para me ajudar com Daniel, porque eu não aguentava mais. Ela prometeu falar com ele, mas não pareceu levar minhas preocupações a sério. Ele é apenas um garoto tímido, que não sabe como expressar seus sentimentos, ela disse. Aquilo foi a gota d'água. Daniel não era tímido de jeito nenhum. Sua obsessão por mim estava se tornando perigosa. Eu podia sentir isso. E agora, eu sabia que estava sozinha nessa. Durante aquela semana, tentei evitá-lo ao máximo. Acelerava meu trabalho assim que chegava, para poder sair mais cedo e evitar que ele me seguisse. Isso pareceu funcionar por alguns dias. Mas uma noite, tive que ficar até mais tarde no trabalho, porque estávamos em meio ao fechamento do mês. Naquela ocasião, saí do prédio por volta das 22 horas, 4 horas depois do horário normal. A essa altura, todos já tinham ido embora. Fui para o meu carro o mais rápido que pude, olhando para trás constantemente para me certificar de que Daniel não estava por perto. O estacionamento estava quase vazio. E, embora eu não o visse em lugar nenhum, a sensação de estar sendo observada não me deixava. Tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível e ir para casa. Mas, quando eu estava prestes a abrir a porta do meu carro, ouvi uma voz atrás de mim. Por que você está me evitando? Virei-me imediatamente, e lá estava Daniel. Seu rosto tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora, e seu sorriso gentil havia desaparecido. Seu semblante estava escurecido. Senti um nó no estômago. Daniel, por favor, me deixe em paz. Eu só quero ir para casa, disse, tentando manter a calma. Você não entende, ele disse, se aproximando. Você é especial para mim. Tudo o que eu fiz foi tentar ser legal com você. Mas você tem me evitado, e isso não é justo. Jenny, você não está cooperando, e eu não gosto disso. Naquele momento, o nó no meu estômago apertou ainda mais. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Daniel se aproximou, fechando o espaço entre nós. Sua postura era quase agressiva, como se estivesse tentando me intimidar com seu tamanho. Ele estava chateado, se sentia rejeitado, e tudo nele gritava que eu deveria ter cuidado. Eu estava quase tremendo de nervosismo, mas tentei manter a calma. Expliquei a ele que não me sentia confortável, que me sentia sobrecarregada com sua presença constante. Disse que tudo o que eu queria era ir para casa porque estava cansada e precisava descansar. Mas sua resposta me deixou sem palavras. Eu não posso deixar você ir. Seu olhar fixo no meu deixou claro que ele não estava brincando. Aquele sorriso amigável havia sumido, dando lugar a algo muito mais frio. Um brilho estranho em seus olhos me fez entender, de uma vez por todas, que eu estava diante de alguém perigoso. Senti meu estômago revirar. Me afastei, mas ele deu um passo na minha direção. Me virei e corri em direção ao estacionamento da empresa, sem olhar para trás. Meu coração martelava no peito, o som dos meus passos ecoava alto demais, e tudo ao meu redor parecia girar. Eu estava em pânico. Quando finalmente avistei a guarita de segurança, corri com todas as forças que me restavam. Um senhor chamado Raul, que sempre ficava ali à noite, viu meu desespero e saiu ao meu encontro. Gritei, me ajuda, ele está me seguindo. Por favor. Raul ficou entre mim e Daniel, que se aproximava com passos lentos, mas firmes. Ele tentou disfarçar, dizendo que queria apenas conversar, que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas o olhar do segurança se endureceu. Raul não caiu no teatro. Ele exigiu que Daniel se afastasse e ameaçou chamar a polícia se ele não saísse imediatamente. Daniel recuou, não sem antes me lançar um último olhar. Aquele olhar não era raiva, nem decepção. Era puro desprezo. Como se, para ele,
ou fosse apenas algo que escapou por pouco do controle. Raul me levou para dentro da guarita, trancou a porta e me deu água. Eu tremia, completamente em choque. Comecei a chorar descontroladamente. A verdade, com toda sua brutalidade, finalmente me atingia. Eu estive a um passo de algo terrível. Na manhã seguinte, fui direto ao setor de recursos humanos. Não pedi, exigi que tomassem uma atitude. Mostrei todas as mensagens, relatei tudo, inclusive o que havia acontecido no estacionamento. O clima na sala mudou imediatamente. Pela primeira vez, alguém me ouviu de verdade. Daniel foi afastado no mesmo dia. Poucos dias depois, demitido. Mas meu alívio durou pouco. Durante semanas, continuei me sentindo ameaçada. Tinha pesadelos, evitava sair sozinha e pulava com qualquer barulho. A simples lembrança do que poderia ter acontecido me paralisava. Acabei pedindo demissão meses depois. Não conseguia mais trabalhar no mesmo ambiente, ver as mesmas paredes, cruzar os mesmos corredores. Mudei de cidade, troquei de número, comecei do zero. Hoje, passados 8 anos, ainda carrego as marcas dessa história. Fiz anos de terapia para voltar a confiar nas pessoas, para entender que a culpa nunca foi minha. O mais doloroso é lembrar que, por muito tempo, me culpei. Por ser gentil, por não ter sido firme desde o início, por não ter denunciado antes. Mas a verdade é que ninguém deveria viver com medo por simplesmente ser educado com alguém. Daniel foi embora. Nunca mais ouvi falar dele. Mas o trauma, esse ficou por muito tempo. E se eu pudesse dizer algo a quem estiver lendo isso agora, seria: confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. E, acima de tudo, você não deve nada a ninguém quando se trata da sua segurança. Não espere chegar ao limite para se proteger. Eu tive sorte. Nem todo mundo tem. Meu antigo emprego na editora foi um desastre completo. Assim que pude, decidi sair e procurar outras oportunidades. Conseguir este novo emprego foi moleza. Eu tinha experiência como fotógrafo profissional para várias revistas de eventos e notícias, então sabia como capturar aqueles momentos especiais. Desde o começo, percebi que essa empresa realmente me queria. Isso me deu uma boa vibração. Fiquei emocionado ao perceber que, pela primeira vez em 7 anos, eu tinha um escritório só para mim, e era em um canto tranquilo e aconchegante do prédio. Era tudo o que eu desejava. Caminhei entre as mesas do escritório, especialmente projetado para os escritores e jornalistas que ocupavam o primeiro andar. Cumprimentei meus novos colegas e me acomodei no meu espaço. Mas logo era hora de começar a trabalhar. Abri meu laptop e comecei a revisar fotos dos eventos que eu havia coberto. Uma foto da noiva famosa, parecendo muito feliz enquanto olhava para seu novo marido, sorriu para mim da tela. Meu antigo chefe dizia que era um clichê, mas a equipe da revista enlouqueceu por aquela imagem. Para ser honesto, me senti valorizado desde o momento em que entrei pela porta dessa nova agência. Enquanto eu estava na sala de entrevista, houve uma batida na porta. Coloquei o computador em modo de espera. Era o meu novo chefe, o Sr. Cliff. Levantei-me, alisei a barra das calças e sorri educadamente para ele. Obrigado por vir, disse eu, enquanto ele se sentava à minha frente. Ele explicou que havia um evento especial que precisava que eu cobrisse. Era algo super confidencial, exigido com urgência pela revista, e ele acreditava que eu era a pessoa certa para o trabalho. Isso deve permanecer entre nós dois. Sei que você é inteligente. Vi seu trabalho e admiro o quão meticuloso você é. Você tem essa habilidade de passar despercebido em qualquer multidão e ainda assim obter resultados incríveis. Eu confio em você, disse ele, prometendo me dar mais detalhes assim que pudesse confiar em mim completamente. Aquilo me deixou um tanto perplexo. Eu não esperava tanta intriga no meu primeiro dia. O que mais poderia estar por trás disso? Haveria esqueletos escondidos atrás da porta. Participei de 3 eventos naquele dia e voltei ao escritório para fazer algumas edições. No fim do expediente, o Sr. Cliff apareceu novamente e me perguntou se eu estava disposto a cobrir o tal evento confidencial.
Como amante da aventura e do mistério, passei o dia inteiro pensando na proposta. Então, decidi que aceitaria. Eu estava morrendo de curiosidade e mal podia esperar para descobrir do que se tratava. Ele parecia feliz, embora um pouco reticente. Prometeu me dar mais detalhes no dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir. Meus olhos estavam arregalados enquanto eu encarava o teto, me perguntando que tipo de trabalho o Sr. Cliff teria reservado para mim. Na manhã seguinte, meu chefe chegou pontualmente. Primeiro, pediu para ver as fotos que eu havia tirado no dia anterior. Depois, ficou sério. Começou a me contar sobre um grupo de elites que, segundo ele, realmente controlava a cidade. Receberá uma denúncia de que essas pessoas se reuniam todas as sextas-feiras à noite em uma velha cabana e precisava de alguém confiável para tirar fotos e reunir evidências. Ele me contou que já havia tentado várias vezes descobrir os segredos obscuros desse grupo, mas sempre sem sucesso. Revelou que, anos atrás, dirigiram uma revista investigativa sobre crimes e negócios ilícitos no submundo da cidade, mas que foi fechada justamente por causa dessas elites. Fiquei animado quando o Sr. Cliff delineou o plano. Eu teria que me infiltrar em uma das reuniões secretas do grupo, marcada para aquele mesmo sábado. Decidi me vestir da forma mais discreta possível. Moletom preto, calças escuras e boné. Dirigi até a parte mais sombria da cidade e estacionei alguns quarteirões antes do prédio abandonado. Quando cheguei, tudo estava escuro. Encontrei a entrada do porão. Ao ligar minha lanterna, certifiquei-me de que o lugar estava vazio. Olhei ao redor. O porão estava deserto, mas havia velas em diversos lugares e notei uma mancha no chão que parecia sangue. Algo horrível claramente havia acontecido ali. Tirei algumas fotos e continuei investigando, mas logo comecei a ouvir barulhos estranhos. Apaguei a lanterna e corri para um esconderijo que o Sr. Cliff havia mencionado. Do meu canto, tive uma visão clara quando luzes fracas se acenderam e pessoas começaram a entrar na sala. Todas estavam vestidas com túnicas vermelhas. Tirei fotos enquanto tentava reconhecer rostos. Fiquei chocado ao ver algumas figuras familiares. O prefeito Murray, um dos médicos mais renomados da cidade, o dono da rede de supermercados local e uma empresária cujo nome estava nos jornais recentemente. Sua filha havia se casado com um membro da realeza no mês passado. Eu estava apavorado, mas a adrenalina me mantinha alerta. Os 11 membros do grupo começaram a emitir sons estranhos, como se estivessem em transe. Então, um dos médicos declarou: "É hora de renovar o juramento que fizemos. É hora de completar o círculo da Irmandade." Os outros concordaram. Ele continuou: "Já se passaram 12 anos desde a morte do velho canto. Precisamos de alguém novo para completar o círculo das 13 âncoras." Foi aí que reparei que todos tinham uma pequena âncora desenhada nas vestes. Presumi que aquilo era algum tipo de ritual para jurar ou iniciar um novo membro da seita. Mas algo me intrigou. Eles falavam sobre 13 âncoras e havia apenas 11 pessoas na sala. As coisas ficaram ainda mais intensas quando trouxeram uma cabra para ser sacrificada. A partir dali, tudo ficou mais frenético, com os membros entrando em transe. Um deles chegou a dizer que deveriam levar ele até o supermercado. Pensei que o Sr. Cliff ficaria muito orgulhoso de mim. Eu não só havia descoberto uma seita secreta, como também estava prestes a testemunhar a iniciação de um novo membro. Continuei tirando fotos, até sentir uma mão tocar meu ombro. Virei-me apavorado, achando que tinha sido descoberto. Mas, para minha surpresa, era o Sr. Cliff. Ele gesticulou para que eu ficasse em silêncio. Eu estava prestes a perguntar o que ele estava fazendo ali, quando vi sua roupa. Meu coração quase parou. Ele também estava usando uma túnica vermelha. Ele era um deles. Naquele instante, entendi. Eu era o próximo a ser recrutado. O mais velho do grupo, que até então estava nas sombras, sorriu. "Siga-me e junte-se à Irmandade. Se fizer isso, você viverá." Senti um arrepio. O restante da frase não foi dito, mas o silêncio falava por si. Se eu recusasse, certamente teria um destino horrível. Como uma ovelha indo para o abate, seguiu obedientemente. O grupo sorriu com satisfação, como se tivesse realizado uma boa ação.
Um ano depois daquele evento, oh, Deus, que pesadelo minha vida se tornou. Hoje sou um membro preso, sem saída. E o pior de tudo, fui involuntariamente absorvido por um mundo podre de crime e corrupção. Durante as reuniões, o grupo planeja coisas horríveis, e cada membro recebe uma tarefa específica. Acredite em mim, é um inferno. E aí está você, lendo minha história, achando que tem o controle da sua vida. Deixe-me dizer uma coisa, você é apenas um peão. Tudo está sob o controle dessas irmandades de elite, homens e mulheres nojentos, mas cheios de dinheiro e poder. Eu odeio ser um deles, mas não tenho escolha. Porque só existe uma maneira de sair desse tipo de irmandade: morto. Oi, meu nome é Regina. Anos atrás, eu costumava trabalhar em uma pequena lanchonete ao lado de um restaurante vegano. Sempre fui uma grande fã de comida vegana e gosto de cuidar de mim mesma. Então eu costumava ligar para o restaurante vegano para pegar algo para comer antes de começar meu turno. Foi assim que conheci Cal. Cal trabalhava em tempo integral no restaurante vegano e estava lá para pegar meu pedido 9 em cada 10 vezes que eu passava. Não demorou muito para que ele soubesse meus pedidos de cor. Depois de várias interações, começamos a nos dar melhor. Quanto mais próximos nos tornávamos, mais flerte havia em nossas trocas diárias. Eu não estava brava com isso. Ele era muito atraente e tinha aquele charme magnético. Então, eu não me importei nem um pouco quando ele começou a me dar descontos. Depois de cerca de um mês, ele me perguntou se eu tinha namorado. Eu disse que não. Então, ele perguntou se eu gostaria de tomar uma bebida ou algo assim depois do nosso turno. O restaurante e a lanchonete fechavam com meia hora de diferença. Então eu disse, claro, por que não? Mas, meu Deus, se eu soubesse que tipo de homem Cal era, honestamente, teria me resignado a engordar e engolido todos os donuts do meu trabalho antes de pôr os pés naquele restaurante vegano e acabar caindo nos encantos desse cara. E a questão é que alguns quilos extras seriam fáceis de perder, mas um perseguidor completo como Cal era um pesadelo absoluto. Não me encontrei com Cal depois do trabalho naquele dia porque estava muito ocupada com o prazo final na universidade. No entanto, concordamos em nos encontrar no fim de semana para ver como seria nossa química. E, se realmente combinássemos, tudo o que posso dizer é que definitivamente não foi o melhor encontro que já tive. Não acho que a química que tivemos inicialmente se traduziu para um ambiente de conversa social, mas não descartei completamente e concordamos em sair novamente quando estivéssemos livres. É tão estranho pensar que ele realmente me deu espaço no começo. Passávamos 48 horas seguidas sem conversar. Às vezes, ele parecia realmente calmo. Mas então chegou o dia em que entrei no restaurante e o gerente estava trabalhando no turno da noite. Isso era muito incomum. Então perguntei se Cal estava doente ou algo assim. Fiquei surpresa quando ele me disse que Cal não estava mais trabalhando lá. Fiquei realmente em choque. Não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Enquanto esperava meu pedido, enviei uma mensagem de texto para Cal perguntando o que diabos tinha acontecido para que ele fosse demitido. Ele respondeu bem rápido, dizendo que o gerente o pegou me dando um desconto. Como resultado, ele foi demitido. Imediatamente me senti terrivelmente culpada e pensei que, se pagasse a diferença do que era devido, talvez pudesse convencer o gerente a devolver o emprego. Assim que ele me entregou a comida, falei com o gerente e me ofereci para devolver os descontos, se ele considerasse recontrar Cal, tentando, de certa forma, encobrir o fato de que fui eu quem o manipulou a fazer isso. Mas, enquanto eu falava, percebi que o gerente tinha uma expressão de surpresa no rosto o tempo todo. E, quando pensei que estava fazendo um ponto sólido, ele respondeu: "Ah, foi isso que ele te disse." E então começou a me contar uma história muito diferente. De acordo com o gerente, Cal não havia sido demitido por dar descontos, mas por causa da política da empresa em relação ao desempenho da equipe. Em suma, ele foi demitido porque recebeu um grande número de reclamações de clientes sobre seu comportamento em relação a elas. Costumava oferecer descontos para flertar com elas. Em seguida, pedir seus números de telefone. Não havia problema com aquelas que davam, mas com as que recusavam,
Ele se tornava odioso e agressivo, chegando a xingar alguns clientes e negar-lhes o serviço. O gerente alegou que, na verdade, tinha imagens de segurança de Cal atacando uma cliente, e a linguagem que ele usou era absolutamente abominável. Ele ainda planejava dar a Cal um aviso final sobre os incidentes, pois preferia trabalhar com a reeducação dos funcionários em vez de simplesmente demiti-los. Mas a única coisa com que ele não conseguia lidar eram mentirosos. E esse foi o caso de Cal. Sem perceber que as câmeras de segurança também tinham áudio, Cal tentou sair da situação mentindo e alegando que o desentendimento foi porque a senhora tentou lhe dar uma nota falsa de $10. Enquanto o gerente me explicava a situação, fiquei completamente atordoada com o que ele estava me descrevendo. Era uma pessoa com um nível patológico de desonestidade. Ou seja, você tem que ser muito descarado para ser confrontado ali mesmo e ainda insistir em mentir quando as evidências são esmagadoras. Depois que o gerente terminou de me explicar como toda a situação com Cal realmente era, lembrei-me de que havia me desculpado por algo pelo qual não era responsável. Agradeci a ele por ter se dado ao trabalho de me explicar tudo, porque, na verdade, tirou um grande peso dos meus ombros. Agradeci por esclarecer antes de ir trabalhar e fazer o check-in para começar meu turno. Cal ainda estava esperando uma resposta, então respondi ali mesmo. Mas eu não tinha ideia do que dizer a ele. Eu nem tinha certeza se falaria com ele novamente. Quer dizer, ele me disse para amaldiçoá-lo se eu o rejeitasse. Então eu não sabia exatamente como lidar com isso. Quando terminei meu turno, tirei meu telefone da bolsa e descobri que tinha um total de 12 notificações diferentes, todas com o nome de Cal anexado. Começaram muito amigáveis no início, coisas como tenha um bom turno, me mande uma mensagem quando terminar, etc. Mas nas 8 horas que meu turno durou, obviamente houve um momento em que ele descobriu sobre a conversa entre o ex-gerente e eu, e ele não ficou nada feliz com isso. As coisas mudaram rapidamente de tom. Ah, então você vai acreditar no que o empregador explorador inventa sobre a pessoa de quem ele acabou de se aproveitar? É você? É exatamente isso que está errado com o mercado de trabalho neste país, os trabalhadores bajuladores. Esse era basicamente o tom geral das mensagens. Nem estou dizendo que discordo totalmente, mas a coisa toda deixou um gosto tão ruim na minha boca que eu não estava interessada em vê-lo de jeito nenhum. Quando cheguei em casa do trabalho, bloqueei o número de Cal, apaguei meus dados de contato e pensei que seria isso. Mas como eu estava errada, alguns dias depois, eu estava trabalhando no turno da noite. Abaixei-me para abastecer a mini geladeira. Terminei. Quando me levantei e me virei, dei de cara com Cal parado em frente à caixa registradora. Tentei ser o mais calorosa e amigável possível, perguntando como ele estava e outras coisas, mas evitei completamente o fato de que não nos falávamos desde a mensagem de texto dele. No começo, pensei que tinha escapado de uma bala, porque ele foi perfeitamente educado e pediu uma bebida. Mas, assim que entreguei a bebida a ele, ele decidiu tornar o momento super, mas super estranho. Então, acho que você terminou comigo, certo? Ele não disse isso de forma particularmente agressiva, mas foi alto e chocante o suficiente para chamar a atenção de quase todos no café. Naquele momento, olhei em volta e vi que todos os olhos estavam em nós. Senti vontade de desaparecer, mas de alguma forma consegui manter minha forma corpórea e disse, no tom mais baixo possível: esta não é a hora nem o lugar. Por favor, vá embora. Pensei que estava sendo respeitosa e que ele perceberia que estava errado. E, no começo, pareceu que sim. Ele apenas sorriu, acenou com a cabeça e começou a se afastar. Mas, em vez de sair pela porta como pensei que faria, ele simplesmente se sentou bem no meio do refeitório e começou a tomar pequenos goles de café enquanto me olhava com uma expressão que era algo entre zombeteira e ressentida. E foi basicamente assim que tudo começou. Cal passou a aparecer para tomar café quase toda vez que eu estava trabalhando. E cada vez, ele ficava sentado lá por horas, me observando enquanto eu atendia no caixa. Ele nunca foi rude ou constrangedor depois do incidente inicial. Então, mesmo quando falei ao meu chefe que estava desconfortável, ele disse que não podia expulsar um cliente que não estava fazendo nada de errado, simplesmente porque eu pedi.
Então, não havia nada que eu pudesse fazer para tirá-lo de lá. Em pouco tempo, todos os meus colegas o chamavam de Cal Stalker, e eu tenho que admitir que a ideia de eu vender mais pastéis de nata portugueses para ele até que ficasse gordo demais para me perseguir realmente me fez rir. Mas parou de ser engraçado depois da primeira vez que ele me seguiu até em casa. Depois disso, as coisas ficaram bem sérias. Naquela ocasião, é claro, vamos continuar de onde paramos. A polícia estava inicialmente procurando por Maximus, sacando suas armas e exigindo que ele levantasse as mãos. Mas ele se defendeu e disse: "Ei, eu sou a vítima aqui. Esse cara acabou de tentar atirar em mim com uma arma de choque." Foi então que o policial se virou para Cal e o viu começar a fugir pela rua. Um dos policiais correu atrás dele, enquanto o outro ficou para conversar comigo e com Maximus. Eu estava em choque, sem saber ao certo o que tinha acabado de acontecer. Maximus ainda tremia, segurando o taser como se fosse um escudo. O policial que correu atrás de Cal conseguiu alcançá-lo alguns quarteirões adiante. Ele foi detido e levado para a delegacia, onde finalmente tudo veio à tona. Cal já tinha um histórico de comportamento obsessivo. Havia denúncias anteriores de perseguição contra outras mulheres, algumas arquivadas, outras em andamento. Ele usava diferentes nomes e tinha o hábito de se infiltrar em locais onde podia monitorar suas vítimas com facilidade. O restaurante vegano tinha sido apenas mais um desses pontos. Na delegacia, ele tentou minimizar tudo. Disse que só queria conversar comigo, que estava confuso com o fim do nosso relacionamento, mesmo que mal tivéssemos saído juntos uma vez. Disse que só estava tentando me proteger de um mal-entendido com meu novo namorado, que no caso era Maximus. Mas os policiais não caíram nessa. Graças às câmeras de segurança do restaurante, às mensagens que ele me mandou e ao depoimento de Maximus, conseguiram montar um quadro bem claro da situação. Uma medida protetiva foi emitida imediatamente, e Cal foi formalmente acusado de assédio, perseguição e resistência à prisão. Levei um bom tempo para me sentir segura novamente. Mudaram meus horários no trabalho, instalei câmeras em casa e passei a me deslocar com Maximus quando possível. A ideia de que alguém estava me observando constantemente mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Mas, com o tempo, as coisas foram voltando ao normal. Cal acabou pegando uma pena de prisão leve por violar a medida protetiva algumas semanas depois, quando tentou me enviar uma carta pelo correio, mesmo preso. Depois disso, nunca mais ouvi falar dele. Hoje, olho para tudo isso com um misto de alívio e revolta. Alívio por ter conseguido escapar de algo que poderia ter terminado de forma muito pior. E revolta por saber quantas outras mulheres passam por isso e são desacreditadas, ignoradas, silenciadas. Se tem uma coisa que aprendi, é que nosso instinto nunca mente. Aquela sensação de desconforto que começa pequena, aquele arrepio estranho que a gente tenta racionalizar, eles estão ali por um motivo. E o melhor que a gente pode fazer é ouvir. Então, se você está lendo isso e sente que algo está errado, por menor que pareça, fale. Peça ajuda. Se proteja. Porque às vezes, a pessoa mais perigosa que pode cruzar o seu caminho não é um completo estranho. É alguém que parecia simpático, educado, até mesmo encantador. Até que não é mais. Era uma sexta-feira à noite, fria e chuvosa, quando finalmente terminei meu turno no City Diner, um lugar que nunca fecha. A chuva caía em uma garoa suave e uma névoa espessa pairava sobre o horizonte, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida e estivesse se aproximando de mim pela estrada. Como era depois da meia-noite, eu sabia que não havia transporte público funcionando naquele momento. Tinha, então, uma caminhada de 30 minutos pela frente até meu pequeno apartamento. A verdade é que eu poderia ter chamado um táxi, mas a ideia de gastar meu dinheiro com isso, considerando que precisava pagar o aluguel e as contas, não me parecia sensata. Por esse motivo, preferi arriscar, mesmo sabendo que estaria caminhando sozinho. Com o capuz levantado, tentei me proteger do frio e da chuva. Porém, estar tão coberto me fazia sentir um pouco vulnerável, já que o casaco dificultava perceber o que estava acontecendo ao meu redor. Em minha mente,
A ideia de que alguém poderia estar me seguindo surgia a cada passo. Embora a chuva não estivesse forte, decidi não pensar nisso e apenas me concentrar no caminho, esperando que a rua, que parecia estar adormecida, me deixasse passar sem problemas. Mas, enquanto caminhava, uma sensação perturbadora tomou conta de mim quando ouvi o rugido distante de pneus. Era um som inconfundível. Ao olhar para trás, vi os faróis de um carro espiando através da neblina, criando um espetáculo sombrio no pavimento molhado. Era o primeiro veículo que via desde que saíra do trabalho. Continuei andando, mas notei que aquelas luzes permaneciam a uma distância perturbadora atrás de mim. Depois de vários minutos, percebi que o carro não havia passado por mim. Ele parecia estar me seguindo. Olhei novamente para trás. Com certeza, ele acompanhava meus passos, se aproximando com uma lentidão inquietante. Meu coração começou a bater mais rápido, e a ansiedade se espalhou pelo meu peito. Aquilo nunca havia acontecido comigo antes. Embora eu me perguntasse se estava sendo dramático demais, um instinto de sobrevivência me alertou a não ignorar os sinais. Olhei ao redor em busca de ajuda e notei que havia poucas casas na rua, mas algumas pareciam habitadas. Sem pensar duas vezes, corri em direção à casa mais próxima e bati à porta em desespero. Minha respiração ofegante pelo esforço e pelo medo. As luzes estavam apagadas, mas o carro na garagem indicava que poderia haver alguém em casa. Por favor, me ajude. Gritei ao ouvir o carro se aproximando furtivamente, o que aumentou ainda mais meu pânico. Continuei batendo a porta, mas não ouvi nenhum movimento. Talvez não houvesse ninguém ou simplesmente não me ouviram. Assim que decidi ir para a próxima casa, um som atrás de mim me paralisou. A porta do carro se abriu e um arrepio gelado percorreu meu corpo. Seus passos rangiam no pavimento molhado e uma voz masculina quebrou o silêncio. Está tudo bem, senhora? Virei-me. Embora a chuva estivesse caindo sobre mim, um alívio quase me dominou quando vi o uniforme de um policial que caminhava em minha direção, se abrigando da chuva. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido. Um carro está me seguindo, disse, tremendo nas palavras, assustado, tentando pedir ajuda. O policial assentiu com simpatia enquanto acenava com o braço em direção ao veículo atrás dele e perguntou: Você quer ir para casa? Está tarde para você ficar aqui sozinho. Sua oferta parecia um sonho se tornando realidade. Isso seria uma grande ajuda. Obrigado, respondi, sentindo que finalmente estava seguro. Entrei na viatura e dei a ele o endereço do meu apartamento, que ficava a apenas 10 minutos de distância. Porém, conforme nos aproximávamos, percebi que o policial não estava diminuindo a velocidade. Lembrei-o, então, de que minha casa era logo ali e pedi para ele diminuir. Minhas palavras foram ignoradas. Ele apenas virou a cabeça em minha direção com um sorriso torto iluminando seu rosto na penumbra. Sim, eu sei, respondeu ele, ironicamente. Graças ao meu amigo lá atrás, temos alguém bem aqui na nossa pequena armadilha. Meus olhos se arregalaram e o terror me encheu quando percebi que o homem que se ofereceu para me ajudar estava em coluio com outro. Meu coração afundou na garganta. Eu realmente estava preso em uma armadilha preparada por esses dois? O desespero tomou conta de mim em um instante. Trancado no carro, comecei a gritar. Me deixe sair. Gritei enquanto levantava as mãos para bater com força na janela. O policial apenas riu. Seu sorriso se transformou em um de satisfação. O vidro é a prova de balas, disse ele, ironicamente. Você não vai conseguir quebrá-lo. Minha mente começou a correr, tentando encontrar uma saída. Aquele homem não estava lá para me ajudar. Ele era apenas mais uma ameaça. Sem pensar, me lancei para frente, agarrando o volante com as duas mãos e girando-o bruscamente para a esquerda. O policial gritou de surpresa pouco antes do carro bater contra a parede de tijolos de uma casa próxima. O impacto foi brutal. Meu corpo foi empurrado para frente, e o cinto de segurança me conteve, puxando-me de volta com força. O som da batida ecoou em minha cabeça, e tudo ficou embaçado. O policial estava desacordado ao meu lado, e fumaça saía do capô do carro. Aproveitei a oportunidade e apertei o botão para abrir a porta, que se abriu imediatamente.
Sem pensar mais, saí o mais rápido que pude, ainda me recuperando do impacto. Enquanto corria na chuva, que agora caía ainda mais forte, só conseguia pensar que precisava encontrar ajuda imediatamente. Assim que saí do carro, vi um vizinho curioso se inclinando para investigar o que havia acontecido. Sem perder tempo, me aproximei dele. Meu coração ainda batia descontroladamente. "Por favor, me ajude", exclamei, explicando o que tinha acontecido, tentando acalmar minha respiração. Aquele homem, o policial. Minhas palavras vacilaram. O vizinho, vendo a angústia em meu rosto, decidiu me ajudar, ligando imediatamente para a delegacia. Enquanto esperávamos, olhei para o carro destruído de um lado e do outro. Para o homem que deveria me proteger, agora uma ameaça inerte. Minha mente não conseguia processar o que havia acontecido. Como tudo tinha chegado tão longe. Era como se uma força obscura estivesse brincando comigo, colocando pessoas no meu caminho com a intenção de me causar mal. Finalmente, as sirenes da polícia soaram à distância. Senti alívio, mesmo com a lembrança de tudo ainda pairando sobre mim como uma sombra. Logo 2 policiais chegaram e me cercaram, preocupados com o meu bem-estar, fazendo várias perguntas. Contei a eles tudo, desde o carro até o momento em que o falso policial tentou me sequestrar. Os novos policiais trocaram olhares incrédulos, enquanto um deles se dirigia ao carro danificado para inspecioná-lo. Depois de alguns momentos, o policial que tentou me enganar foi acordado por um dos seus colegas. Ele parecia atordoado, e seu rosto refletia confusão, que rapidamente foi substituída por raiva ao perceber que havia sido descoberto. Naquele momento, senti um alívio enorme por saber que ele estava detido e que a verdade viria à tona. Enquanto os policiais discutiam e tomavam notas, não pude evitar que um tremor percorresse meu corpo. A sensação de quase ter caído em uma armadilha mortal me assombrava. Embora tudo tenha terminado de forma favorável, a experiência me deixou com uma marca. Daquele dia em diante, aprendi a ser mais cuidadoso e a não confiar tão facilmente. Aquela noite escura e chuvosa me ensinou que, às vezes, aqueles que deveriam nos proteger podem ser os mais perigosos. Nunca esquecerei o quão apavorado me senti, nem a rapidez com que podemos nos ver presos em uma situação sem saída. E, claro, sempre que chove, um arrepio percorre minha espinha, pois me lembro de como as sombras podem esconder intenções muito mais sombrias.